Olá para todos, sejam muito bem-vindos ao podcast Agrotalk. Sou Ângela Ruiz, jornalista e produtora de conteúdo agro. Hoje a gente vai falar sobre soluções naturais para você, produtor rural, utilizar no campo. Diversas regiões produtoras de milho foram impactadas de alguma forma pelo estresse hídrico, ocasionado pela falta de chuva em abril e o início de maio. Durante o mês de maio e agora em junho, estamos observando também na região sul do país ocorrências de geadas. O inverno começou e, de acordo com o Departamento de Economia Rural do Paraná, o DERAL, há uma expectativa de quebra do milho na segunda safra. São muitos os desafios hoje para o produtor rural ao longo de uma safra, e as condições do clima são, de longe, o maior desafio. Por isso, hoje eu convidei a Mayra Soares. Ela é gerente técnica de grãos da Altec Crop Science. Ela é engenheira agrônoma formada da Universidade Estadual de Maringá, com mestrado, e atualmente doutoranda em proteção de plantas. Ela tem experiência na área de fitopatologia e vai bater um papo com a gente hoje e trazer soluções que contribuam para diminuir os efeitos da seca e da geada nos campos produtores deste país. Mayra, seja bem-vinda ao podcast Agrotalk. Obrigada, Ângela. Ô Mayra, conta pra gente um pouquinho, antes da gente entrar aqui nesse assunto, eu queria saber de você, como que o bichinho do agro te picou? Como que você chegou ao mundo do agro? Ângela, eu comecei bem cedo, né? Eu comecei com 15 anos, vendo meus avós trabalhando. Meus avós eram produtores de leite, e a gente sabe que o desafio de pequenas propriedades é muito grande. Então, eu iniciei a atividade do agro no colégio agrícola, né? Porque a minha intenção era trazer para os meus avós algumas soluções que poderiam ajudar eles nesses momentos. Entrei no agro, gostei tanto que iniciei mestrado e doutorado também. Agronomia, principalmente, né? Depois mestrado e doutorado, tudo com esse intuito de trazer novas soluções, seja para minha família ou para a região em que eu esteja atuando. Então, quer dizer que essa familiaridade com o agronegócio já está dentro do seu DNA, né? Vem de já pequenininha. Sim, sim, é sempre vendo os avós lá com bastante. A gente sabe que o agro é muito desafiador, nós somos muito dependentes do clima e as tecnologias vêm para contribuir e minimizar esses efeitos. Então, desde pequenininha eu já vi meus avós precisando dessas novas tecnologias. Então, foi aí que o bichinho do agro me picou. Muito bacana, Mayra. Então, vamos falar sobre essa solução hoje natural, né, para o produtor rural. A solução mesmo é investir em ferramentas naturais para o solo? Quais seriam essas ferramentas? Dá alguns exemplos para a gente. Ângela, eu gosto muito desse assunto, que a base que nós temos, é claro, a água ela é determinante para a produtividade, né? Nenhum ser vivo sobrevive sem esse recurso, sem a água, só que o solo é a nossa fonte de armazenar a água. Então, nós precisamos sim investir principalmente em soluções naturais que permitam a gente estruturar fisicamente o nosso solo. Então, hoje nós temos tecnologias que vão desde um plantio de cobertura até produtos à base de aminoácidos, ácidos orgânicos, proteinatos, que vão contribuir para que essas raízes elas cresçam e formem microporos, que é onde nós vamos armazenar água, para que quando a planta ela seja colocada nesse campo, ela consiga explorar esse reservatório de água, que é o próprio solo e os seus microporos. E, Mayra, me explica um pouco sobre esse conceito do aminoácidos. Como que ele funciona nesse trabalho aí natural no preparo do solo, no campo, para o produtor rural? Perfeito, Ângela. O aminoácido, ele é a base para a vida, tá? Então, um aminoácido é quem vai formar uma proteína. Para que uma planta ela cresça e se desenvolva normalmente, ela precisa produzir naturalmente esses aminoácidos.
Porém, em algum momento, por conta de algum estresse, pode ser que essa produção ela seja interrompida. E quando nós temos soluções naturais à base de aminoácidos, nós damos estímulos para essas plantas, para que ela retome essa atividade natural e se desenvolva com sofrendo menos com esse estresse, assim Sim. a gente pode dizer. Então, você aplicar um aminoácido na planta é com o intuito de estimular um processo, seja um metabolismo mais intenso para que ela produza fotossíntese, né? E assim consiga ter resultado em produtividade. E a partir do momento que você aplica esse conceito de utilizar esses aminoácidos, quais são os benefícios desse manejo natural para as plantas? Ângela, são muitos, né? Inicialmente, os aminoácidos entraram na agricultura com o propósito de facilitar a absorção de nutrientes. Então, a absorção passou a ser muito mais rápida e eficiente. Esse foi o primeiro propósito. Quando a gente trabalha com aminoácidos naturais, que nós chamamos de L-aminoácidos, esses aminoácidos passam a fazer parte do metabolismo da planta. É claro que a gente não vai suprir uma planta com aminoácido, mas nós vamos estimular os processos. Por exemplo, pensando em um estresse, nós sabemos que a planta ela reduz o seu metabolismo. Quando eu aplico esse aminoácido, isso se intensifica, então ela começa a produzir mais fotoassimilados e passa a retomar o seu metabolismo normal. Então, são formas de dar estímulos para as plantas. E agora, nessa situação que a gente anda observando, né, desde abril, maio, essa coisa da seca no Paraná, a gente vem observando essa dificuldade, esses desafios do produtor rural. A partir do momento que ele vai utilizar esses aminoácidos no campo, com uma consultoria adequada através de vocês, pela empresa, como que qual é a dica que você entrega para o produtor rural hoje para ele diminuir esse impacto da seca? Vamos falar da seca por enquanto. Sim, Ângela, a gente passou por um ano desafiador. Nós tivemos um atraso para o plantio da soja por conta da seca. Nós tivemos depois um atraso para a colheita da soja por conta do excesso de chuva, e quando nós conseguimos entrar fora de uma janela ideal para a cultura do milho, nós enfrentamos um estresse hídrico muito grande. Aqui, em algumas regiões do Paraná, nós tivemos 45 dias sem chuvas expressivas. Então, quando eu falo em construir um perfil de solo, é para que essa planta ela tenha capacidade de buscar água em profundidade. Isso a gente consegue fazer também com os aminoácidos, tá, Ângela? Hoje a gente tem alguns produtos, né, que são específicos para as culturas, com esse objetivo de proporcionar um sistema radicular vigoroso e profundo. Então, os aminoácidos também atuam nesse sentido, sempre com essa parte de formar como precursores, dar um estímulo para que a planta possa naturalmente se desenvolver, pensando em profundidade de raiz. Quando a gente falou em algumas soluções para o solo, nós temos produtos muito ricos em aminoácidos, proteinatos e ácidos orgânicos. Isso vai favorecer o desenvolvimento das raízes, também em volume e profundidade, além de contar com uma parte microbiológica, que nós sabemos que os micro-organismos, eles são responsáveis por estimular o crescimento das plantas. Então, quanto mais biologia eu tenho no meu solo, mais resiliente será essa planta para esses estresses. Então, é importante que o produtor ele invista em um perfil de solo fisicamente, mas também invista em soluções que vão contribuir para a biologia desse solo, porque aí essa planta vai ter onde buscar água em profundidade. Então, desculpa, eu te interrompi, mas eu queria falar o seguinte. Então, assim, o pulo do gato para lidar com esse estresse hídrico, o primeiro passo para o produtor rural é, claro, investir ali na superfície, né, ali do campo, daquele preparo do solo, e aí a gente pode usar aí a palavra bioativadores para estimular esse desenvolvimento das raízes?
Perfeito, Ângela. Esse seria o ponto. Nós temos soluções, né, hoje que são bioativadoras biológicas, né, de micro-organismos que vão atuar para desenvolver as raízes, porque eles precisam ter essa interação. A planta precisa de interações biológicas. Esse é o ponto, Ângela. Sim. Então, o pulo do gato é você ter essa solução para ajudar a planta a passar por esse estresse hídrico quando a gente está vivendo um momento de estiagem. Isso, eu tenho alguns exemplos, né? Claro que a biologia, a física do solo, ela também vão ser muito impactadas com o manejo que o produtor faz, que o principal é você ter palhada para que essa água também ela não perca, a água que está em superfície ela não evapore e não se perca, além dessa palhada também ser uma fonte de alimento para essa biologia que você está levando para o seu solo e favorecendo através de soluções naturais. Mayra, qual que é a dica que você traz para o produtor rural que está nos ouvindo agora, que ele possa minimizar os efeitos da geada? Ângela, muito bom questionamento, né? Nós passamos pela seca e provavelmente em algumas regiões a gente vai ter risco de geada, principalmente no sul do Paraná e algumas regiões do sul do Mato Grosso, né? São previsões. Então a gente tem que ser sempre pessimista, achar sim que nós vamos passar por situações de estresse e sempre que possível a gente usar soluções que venham a contribuir para a redução desses possíveis estresses que vão ocorrer. Sempre é importante a gente atuar antecedendo o estresse, né? Então por isso que a gente tem que estar atento com as previsões, né? E ser muito pessimista, sempre pensar que alguma coisa pode dar errado. Então nesse sentido a gente tem extratos vegetais e aminoácidos que vão atuar na aceleração do metabolismo da planta. Então, eu vou aumentar naquela planta o teor de açúcar dela. Então, a temperatura de congelamento para que isso aconteça vai ter que ser muito baixa. Então, fugindo um pouco aí do que seria normal. Então, eu aumento o ponto de congelamento da água, essa seria a palavra mais adequada. Então, os aminoácidos, eles atuam acelerando o metabolismo dessa planta, então essa planta vai ter muito mais solutos. E outro ponto bastante importante é que os aminoácidos também funcionam como um osmoprotetor, formando uma camada de proteção entre as membranas celulares. Então, quando acontece aí temperaturas baixas, essa planta está muito mais protegida a nível celular, então eu não vou ter morte de células. Os aminoácidos têm essa capacidade de proteger a planta em questão de temperaturas baixas. Mas, Ângela, é importante assim, porque eu já vi alguns produtores, é claro, é uma preocupação, né, quando a gente tem previsão de geada, de fazer a aplicação na tarde, em que o fenômeno vai acontecer. Então, a gente tem que lembrar que o aminoácido ele é um estímulo e ele tem um tempo para que isso aconteça. Então, os maiores sucessos que a gente tem observado são aplicações anteriores, aí vamos colocar de 5 a 3 dias ao fenômeno que a gente tem a previsão que ocorra, que é a geada. Sim. Então, assim, quando ele vai consultar a previsão do tempo, ele sabe que daqui a 3, 4 dias tem chance de ocorrência de geada na região dele, ele já pode fazer essa aplicação hoje, né? Com pelo menos aí 5 dias de antecedência. Esse seria o ideal, Ângela, para que a planta, assim, o seu metabolismo seja acelerado e o aminoácido funcione como um osmoprotetor. Sim. E fora esse aminoácido, tem outro nutriente que também é aconselhado nesse processo? Tem. Se a gente pensar que todas as estruturas da planta ela é formada por proteínas, aminoácidos e nutrientes, tem o cálcio, que é extremamente importante para proteger a nível celular, e a gente também tem o boro. Então, esses são nutrientes extremamente importantes pensando na proteção da célula. Legal. E, Mayra, a Altec hoje, vocês estão no Brasil todo atendendo todo o produtor rural?
Correto, Ângela. Nós temos desde do Nordeste até o sul do país. Então, hoje nós estamos presentes em grande parte do Brasil. A nossa sede atualmente fica em Maringá e uma de nossas fábricas fica em Uberlândia. Então, nós estamos bem distribuídos no Brasil, temos consultores em várias regiões para dar esse aporte para o produtor. Bacana. E os produtos são direcionados aí a você passar por esses diferentes estresses no campo, seja pela seca ou seja pela geada. Com certeza, Ângela. Eu até falo que o nosso portfólio ele é muito robusto, né, que permite com que a gente atenda a necessidade do produtor em pontos específicos, né, seja na seca ou seja na geada. E Mayra, para finalizar, vocês chamam esses produtos de soluções naturais porque, de uma forma, ele é algo biológico, está ligado à biologia. Com certeza, Ângela, nós somos líderes em fermentação, né? Então, a base dos nossos produtos são de fermentação, seja de leveduras, de bactérias e até mesmo de fungos. Então, por isso que nós colocamos que nossos produtos são produtos naturais, à base de fermentações. Muito bacana, viu, Mayra? Todas essas explicações que você trouxe para a gente aqui hoje, essas dicas para o produtor rural passar pelos diferentes estresses aí que acontecem, né? Afinal de contas, eles trabalham numa fábrica a céu aberto, sujeitos aí a muita chuva, a muito sol, e também a questão da estiagem que a gente observou muito agora. A gente está vendo aí essa quebra de safra no milho. E agora a gente está num período que é o período do inverno, a estação mais fria do ano, e a ocorrência de geadas é comum nessa época do ano. Então, há soluções naturais para evitar esse tipo de estresse. Olha, eu fico muito feliz pelo seu tempo aqui com a gente no podcast Agrotalk, trazendo essas informações, e fica aqui o convite para vocês voltarem mais vezes, trazendo aí outras soluções para o produtor rural. Obrigada pelo momento, Ângela. Foi um bate-papo muito gostoso de fazer. Muito obrigada mesmo pela oportunidade. Queria convidar o pessoal para conhecer um pouquinho mais das nossas soluções naturais, que eu tenho certeza que podem contribuir em diferentes momentos e que, com certeza, a gente sempre passa por adversidades, né? Como você disse, o agro é algo que está sempre passando por algum momento desafiador. Exatamente. E a gente está aqui para ajudar e trazer conhecimento para o produtor rural. Mayra, muito obrigada, viu? Até a próxima. Eu agradeço. Obrigada a todos pela atenção.